Olá, vou apresentar agora a etapa da socialização do meu estágio curricular obrigatório. Me chamo Samuel José Amaral de Jesus, sou acadêmico do curso de Formação Pedagógica em Ciências Biológicas, turma 0637 FPC, da Instituição de Ensino Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Tenho como professor tutor Renato Araújo Santos. Então, esta etapa da socialização faz parte do componente curricular estágio curricular obrigatório, área de concentração, metodologias de ensino e aprendizagem de ciências. Escolhi o programa de extensão, metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem, bem como um projeto de extensão, práticas pedagógicas na educação básica em tempos de pandemia, que teve como produto virtual a trilha pedagógica. O meu projeto de estágio tem como título Minha Casa, Meu Laboratório, Práticas Educativas de Ciências Biológicas na modalidade de ensino à distância. Para esta socialização, utilizei os dados do projeto, do roteiro de observação virtual e do paper. Em relação ao projeto, apresentaria a justificativa, os objetivos geral e específicos, fundamentação teórica, metodologia e planos de aula. Quanto ao roteiro de observação virtual, irei apresentar os dados da provável instituição concedente e materiais relacionados ao produto virtual. Em relação ao paper, a vivência e impressões do estágio e todo o processo de construção da trilha pedagógica. Justificativa. Primeiramente, destaco o período de pandemia que estamos vivendo ocasionado pelo novo coronavírus, a Covid-19, que tem apresentado altos índices de morte e mortalidade. Muitas escolas, públicas e privadas, migraram da educação presencial para a educação remota, para a educação à distância, o que demandou novas práticas de ensino e aprendizagem para o avanço desse processo de escolarização. Houve o uso de diferentes tecnologias, como computadores, celulares, lives, através de aplicativos de mensagens e outros recursos. Então, o ensino remoto no período pandêmico trouxe um novo significado para as práticas pedagógicas na educação básica, que demandaram tanto as orientações do professor quanto a busca do educando pelo conhecimento. Dessa forma, o tema do meu estágio está voltado para a prática em ciências biológicas, devido ao fato de que se trata de um componente curricular em que a teoria e a prática estão bastante alicerçados. É necessário não somente estudar os experimentos, mas também executá-los em casa. É fundamental que mesmo o aluno em uma aula remota perceba o quanto os conteúdos de ciências biológicas estão inseridos no seu cotidiano, que ele possa reaplicar os experimentos em casa através de materiais e métodos de fácil acesso. Objetivos do estágio. O objetivo geral do projeto foi analisar as alternativas que podem ser empregadas para a realização das práticas de ciências biológicas através do ensino remoto, por meio de materiais e métodos que possam ser replicados em casa. Objetivos específicos: planejar aulas e materiais didáticos que facilitem a investigação científica à distância, bem como a reprodução dos experimentos selecionados nas aulas. Proporcionar a aplicação dos conhecimentos adquiridos em benefício da comunidade, numa relação direta com a realidade do educando. Redigir o roteiro de observação virtual, com os dados da provável instituição concedente e o processo de construção do produto virtual. E, enfim, elaborar uma trilha pedagógica, tendo como principal ferramenta o uso das diferentes tecnologias do ensino remoto para a prática laboratorial. Em relação à fundamentação teórica do projeto, analisei as diferentes tecnologias de informação e comunicação e a sua importância nesse período de pandemia, no tocante à adoção e vivência de novos processos criativos em atendimento às demandas sociais, fundamental para práticas inovadoras, para a ressignificação do aprendizado e ao rompimento com o tradicionalismo. O ensino remoto tem sido adotado para a continuidade dos estudos sob o constante acompanhamento dos pais e ou responsáveis. Também destaquei a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que apresenta normas, diretrizes que vão desde a educação infantil até o ensino médio, de acordo com os pressupostos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, observando seus conhecimentos, competências, habilidades, valores e atitudes. Da BNCC destaca-se a área de conhecimento de ciências da natureza, relacionada a este projeto, bem como os componentes curriculares, ciências e biologia, sendo que para o 9º ano do ensino fundamental, inclui os componentes química e física, como um componente só, biologia, química e física. Quanto às ciências da natureza, destaca-se a importância da mensuração
desse componente do trabalho com esse componente em consonância com a realidade em que os educandos estão inseridos, observando os paradigmas do mundo contemporâneo, facilitando a administração dos conteúdos de modo que eles percebam, de modo que os educandos percebam o quanto os temas de ciências biológicas estão inseridos no seu dia a dia. Continuando, em relação à metodologia, adotei o plano para o período de pandemia proposto pela Uniaselv. Elaborei um projeto de estágio com 10 planos de aula, sendo 5 para os anos finais do ensino fundamental e 5 para o ensino médio. Observei as especificidades de cada turma e as tecnologias ao dispor que pudessem ser utilizadas nas aulas, como o Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, Padlet, Mentimeter, YouTube, entre outros. Escrevi o roteiro de observação virtual, sendo que para obter os dados da instituição concedente, eu consultei o site da escola. Também os diferentes materiais para o produto virtual foram mencionados nesse roteiro. Em seguida, escrevi o paper, no qual apresentei todo o processo de construção do estágio, bem como seus resultados, e anexei o produto virtual, que foi a trilha pedagógica, esta construída através da apresentação de slides em consonância com a BNCC. E a culminância do estágio se dá através da socialização, que é este momento que estou apresentando. A instituição concedente que escolhi foi o Colégio Nobre, localizado na cidade de Feira de Santana, Bahia, principalmente pelo fato de que já fiz parte do Grupo Nobre de Ensino durante a minha primeira graduação, que foi bacharelado em Biomedicina, salientando que em nenhum momento eu mensurei os responsáveis, nem qualquer tipo de autorização, apenas apresentei uma provável instituição concedente de acordo com o plano de pandemia da Uniaselv. Então, foram 5 planos para o ensino fundamental e 5 para o ensino médio. Em relação ao ensino fundamental, escrevi um plano para o 6º ano, 1 para o 7º, 1 para o 8º e 2 para o 9º, sendo que para o 9º foi um de biologia e outro de química. O tema do 6º ano foi densidade, o que afunda ou flutua na água, um experimento com diferentes objetos, quando colocados na água. Para o 7º ano, introdução ao estudo dos protozoários, que foi uma oficina de construção de protozoários com massas de modelar. 8º ano, núcleo celular DNA, o experimento da extração de DNA. 9º ano, em biologia, problemas de genética e soluções práticas, que foi relacionado com a construção, no caso, a relação de cruzamentos. Em relação à química, observando as reações químicas, experimentos de reações de fácil realização. Quanto ao ensino médio, escrevi um plano para o 1º ano, 2 para o 2º e 3 para o 3º. O tema do 1º ano foi interações ecológicas, com usos de cards referentes a diferentes relações. Para o 2º ano, primeiramente os grupos de peixes, com o experimento da bexiga natatória, depois construção de cladograma, com utilização de cards referentes aos ciclos evolutivos, as relações evolutivas entre os diferentes seres vivos. Para o 3º ano, primeiramente nutrição e saúde, que foi específico para trabalhar as características dos diferentes nutrientes e relacionar com a aterosclerose, e o experimento relacionado com o escurecimento da maçã. E o último tema, que foi do 3º ano também, engenharia genética, relacionado com as bases nitrogenadas, o pareamento de bases. Aqui está um exemplo do plano de aula de acordo com o modelo disponibilizado pela Uniaselv, no qual eu trabalhei o tema, objetivos, recursos, desenvolvimento de cada plano, avaliação, as referências que pudessem ser utilizadas, algumas consultadas, e também o roteiro de prática para cada plano. Cada plano teve como anexo o seu roteiro de prática. E no roteiro eu coloquei o tema, os materiais utilizados, materiais que possam ser utilizados, melhor dizendo, os procedimentos, passo a passo, e algumas questões para discussão. Quanto ao roteiro de observação virtual, a instituição é o Colégio Nobre de Feira de Santana, como já mencionei, uma instituição com cerca de 654 alunos matriculados, de acordo com o último levantamento, entre o ensino fundamental e ensino médio. Quanto ao atendimento, este pode se dar pela manhã ou à tarde, de acordo com a disponibilidade do referido e do respectivo profissional, podendo haver marcação de horários. Quanto ao quadro de profissionais, trata-se de funcionários trata-se de um número de 51 a 200 funcionários, entre professores, agentes de portaria, agentes de serviços gerais, técnicos de laboratório, psicólogo, psicopedagogo e gestores.
Quanto à experiência e formação dos professores, do plantão pedagógico e gestão, trata-se de profissionais de nível superior, muitos em respectivas licenciaturas com pós-graduação e alguns gestores com bacharelado. Quanto ao IDEB, eu não consegui encontrar o IDEB da instituição de ensino, mas o IDEB de Feira de Santana é de 3,6 para os anos finais do ensino fundamental e 3,2 para o ensino médio. Em relação à estrutura, o Colégio Nobre possui 26 salas de aula, sala multimídia, praça de alimentação, ginásio de esportes, 4 laboratórios, auditório, biblioteca, banheiros com acessibilidade para pessoas com deficiência, elevadores e administrativo. A proposta pedagógica da instituição envolve uma educação de qualidade, em consonância com a realidade que os estudantes estão inseridos. Trata-se de uma educação para a modernidade, em que o cidadão pode se desenvolver em seus aspectos mental, afetivo, físico, intelectual e social. Os diferenciais da escola incluem aulas práticas em laboratório, simulados periódicos, núcleo de estudos, plantão pedagógico, oficina de redação, laboratório de interpretação de textos, programa de bolsas e investimento na formação continuada dos seus profissionais. No roteiro de observação, também apresentei dados referentes ao produto virtual, como a justificativa, a temática e os principais materiais de consulta, como livros, e-books, vídeos, artigos, folders, reportagens, cartilhas, podcasts, lives, softwares educativos, entre outros. Já no paper, em relação à vivência e pressões de estágio, busquei apresentar então toda a construção teórica. Estudei bastante sobre os componentes curriculares da formação pedagógica em ciências biológicas, o projeto de extensão e a BNCC, elaborei o projeto de estágio, seus respectivos planos de aula, em consonância com a pandemia, as tecnologias disponíveis e experimentos que pudessem ser replicados pelos alunos em casa. Pesquisei os dados na internet referentes ao roteiro de observação e acredito que os objetivos do projeto foram devidamente alcançados. Então, quanto às impressões do estágio, observo as experiências do ontem e do hoje. Eu já sou professor de ciências biológicas, tenho experiências na área e a realização dessa formação pedagógica específica colaborou para o aprofundamento em relação à BNCC, a proposta de educação no período de pandemia, a realização de práticas à distância. Então foi fundamental para o meu crescimento e formação profissional. Quanto ao produto virtual, que é a trilha pedagógica, teve como título da ação Observando as Reações Químicas, que foi de acordo com um dos planos de aula, o plano para a etapa do 9º ano do ensino fundamental. A contextualização foi de acordo com os dados da provável instituição concedente. Os objetivos foram relacionados com o plano de aula, que visou principalmente a utilização de materiais e métodos de fácil aplicação para a administração sobre o tema reações químicas. A duração da aula é de 60 minutos, buscando sempre observar os conhecimentos prévios do acadêmico através de questionamentos, discussões sobre o tema, para que ele possa enxergar o quanto as reações químicas estão inseridas no seu dia a dia. As palavras-chave utilizadas foram ensino fundamental, ciências biológicas, reações químicas e laboratório em casa. Quanto ao planejamento das ações pedagógicas, observei a BNCC de acordo com a área de conhecimento das ciências da natureza. Para o desenvolvimento dessa ação, primeiramente o trabalho com conhecimentos prévios, que seriam, no caso, realizados questionamentos sobre o tema, depois o vídeo introdutório sobre reações químicas, a aula expositiva com os principais conceitos do tema, enfocando o que é uma reação química, o que são reagentes, produtos, a lei de Lavoisier, partindo depois para a prática. Salientando que, previamente, o professor teria que enviar para os alunos o roteiro de prática e também solicitar que os mesmos compareçam à aula munidos dos materiais para a realização da prática. O professor realiza a aula prática e os alunos também participam fazendo os mesmos experimentos. Todos os dados devem ser inseridos pelo aluno no relatório do site Padlet e também o estudante será convidado a realizar os experimentos em casa após a aula e postar o vídeo no Google Classroom. Então, os recursos pedagógicos envolveram roteiros de prática, os principais softwares para a administração das aulas e os materiais para a prática. A avaliação se deu durante todo o processo, o aluno acompanhando, realizando as atividades propostas à prática e também a postagem do vídeo da realização da replicação no Google Classroom.
Aqui estão as referências relacionadas, né, com a construção do projeto e do paper. E finalizo a minha apresentação com um trecho que escrevi de própria autoria, que diz o seguinte: independente do nível de formação, seja um eterno estudante, pois o conhecimento se constrói a cada dia. Ninguém sabe tudo e jamais saberá, mas seja competente naquilo que realiza. Sendo assim, encerro aqui a apresentação da minha socialização do estágio curricular obrigatório do curso de Formação Pedagógica em Ciências Biológicas. Muito obrigado.